Eu sou o que eu sou, não adianta. Não adianta, eu não posso lutar contra a minha natureza. Lutando, nós conseguimos nascer homem, se transformar em mulher e ser travesti por excelência. Isso é divino, isso é maravilhoso. Sou presidente de uma associação que fala de prevenção, de educação, de elegância. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. A Lapa Carioca sempre foi sinônimo de boemia, festa, aonde a gente vai quando a gente quer descontrair um pouco e até um tanto, digamos que extravasar. Porém, durante um período, a Lapa teve uma guardiã, e o nome dela é Luana Muniz. Eu me chamo Luna, sejam todos muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui do meu canal. Olá, vidas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luna, como vocês já sabem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vida e a história e também a morte da Luana Muniz, uma das ativistas mais importantes assim quando se trata da cultura travesti no Rio de Janeiro. Ela que foi fundadora do Casarão de Luana Muniz, que abrigou muitas mulheres trans e ainda abriga até hoje, com o cuidado agora da Darla Muniz. Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, caso ainda não seja inscrito, deixasse seu joinha, que isso ajuda a engajar o vídeo, e comente aqui algo que eu possa vir esquecer de trazer nesse vídeo sobre a vida de Luana Muniz. Então, bora pro vídeo? Nascida no dia 21 de outubro de 1958, Luana Muniz foi uma artista, ativista e liderança comunitária, conhecida principalmente por ter criado e administrado o Casarão da Lapa, um espaço que abrigou travestis e mulheres trans em situação de vulnerabilidade ao longo de décadas. O meu trabalho humanitário ele surgiu na rua, eu pensando e vendo isso já de criança, da minha mãe, de herança. Eu sou considerada a rainha da Lapa, mas quem mais me chama de madrinha, de mãe, são as pessoas que moram na rua. Mas isso tudo com compreensão, com amor, com compaixão, com comida, porque não tem como falar com Deus com fome. A Luana ganhou uma certa repercussão assim na mídia, porém, muito antes dela ficar conhecida, muito antes da mídia começar a enxergar ela já vinha, capinando esse mato há muito tempo, sabe? Para criar esse espaço para que mulheres trans tivessem respeito, né? Fossem respeitadas, tivessem capacitação técnica, tivessem um lugar para morar e mais dignidade, assim, digamos, no seu local de trabalho. De acordo com próprias falas de Luana Muniz, ela saiu de casa muito cedo e começou a se prostituir para sobreviver. Embora a gente saiba que isso é muito comum, né? Era muito comum naquela época, onde muitas mulheres trans saíam de casa muito jovens e acabavam caindo na rua, a Luana afirma que ela começou a se prostituir com entre 9 e 10 anos de idade. Não tem uma idade exata, porque em diversos momentos ela falou que foi com 9, como em outros momentos ela também falou que foi com 10 anos de idade. Por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. E assim é a minha família. E graças a Deus por isso. Porque formou essa Luana, formou primeiro aquele garotinho que ficou lá atrás, com 9 anos de idade, que botou saia e saiu de casa. E aos 13 anos começou a se hormonizar numa época muito complicada. E se tornou e representa esta mulher forte, e que não é tão forte assim, mas ativa, decidida, bom caráter, que eu não sou flor que se cheire, mas eu não sou mau caráter. E assim, a gente sabe que naquela época, 1960, as travestis eram de fato empurradas para a marginalização. Não que hoje em dia isso não aconteça, porque ainda acontece bastante. Porém, naquela época não existia nenhum tipo de lei que protegesse pessoas trans. Não existia um dever do governo de trazer políticas para que as pessoas conseguissem emprego, conseguissem moradia, que fosse dado o básico, né? Vamos lembrar que naquela época, algum tempo depois, teve a ditadura militar e teve aquelas caças às travestis. Então, tipo, se artistas daquela época eram caçadas, presas, tinham seus cabelos raspados, imagina travestis que trabalhavam com prostituição, para vocês verem que, tipo, não foi algo fácil de lidar naquela época. Luana cresceu e se formou como pessoa durante um Brasil marcado pela ditadura militar, onde pessoas descendentes eram perseguidas, violentadas e silenciadas. Travestis eram presas em batidas policiais, não tinha acesso à saúde, não tinha direitos civis reconhecidos, não tinha proteção legal.
Foi nesse cenário que a Luana começou a transicionar ali pela noite, pela boemia carioca, ia nos cabarés, começou a criar-se como pessoa e também criar sua reputação, né? E eu sou agente de saúde, formada pelo Ministério, sou profissional do sexo há 47 anos. 47 anos que eu estou na calçada. Comecei em 69, enfrentei o primeiro conflito que foi eu comigo mesma, depois com a minha família, depois a ditadura. Além de trabalhar como profissional do sexo, a Luana Muniz também era artista, não sei se vocês sabem. Tenho 37 anos de carreira artística, de DRT. Sou um espetáculo vivo, sou uma fábrica de sonhos. Ela também atuou como artista participando de espetáculos em teatros, cabaré e alguns espaços alternativos. Como essa santa não se esquece de pedir pelas... Ela mesma se definia como alguém que transitava entre mundos sem separar, tipo, arte de vida e também de sobrevivência, né? Com o tempo, a Luana começou a ocupar um lugar de liderança informal, entendendo que, dentro da marginalidade, organização e regras eram formas de proteção coletivas. Sabe que aquela quesito, né? Tipo, se a favela é largada de lado, a favela sucumbe, sabe? Tipo, vira bagunça. Se não tivesse alguém cuidando da favela, criando regras na favela, as pessoas ali já tinham sucumbido há muito tempo, sabe? Imagina que, tipo, são pessoas que foram empurradas para marginalidade, pessoas que foram empurradas para subúrbios, sabe? Tipo, bem pro subúrbio mesmo, bem para periferias assim, lugares onde a sobrevivência é escassa, sabe? Então, tipo, ela meio que tomou esse ponto naquela época, onde as travestis eram empurradas para marginalidade, onde as travestis eram empurradas para as periferias, eram empurradas para lugares insalubre, sabe? E ela começou a criar regras para que as pessoas conseguissem sobreviver, para que as pessoas não sucumbissem àquele local, sabe? Não acabasse se perdendo mais do que a sociedade já esperava que se perdesse. Durante um tempo, a Luana viveu na Europa. Quando ela retornou para o Brasil, ela criou seu famoso casarão, né? O Casarão da Lapa, onde serviu durante um tempo e ainda até hoje funciona como abrigo para pessoas trans, travestis em situação de vulnerabilidade. Também é uma ONG de apoio para trabalho, capacitação. E assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas até hoje recebem cestas básicas do Casarão da Luana Muniz. Muitas pessoas que estão com certa dificuldade financeira, famílias que não têm apoio do governo, até algumas que também recebem do Bolsa Família, só que a gente sabe que um Bolsa Família não sustenta uma família, embora tenha muitas mães que além do Bolsa Família trabalham, correm atrás, ainda assim muitas mães solteiras acabam dependendo desse tipo de trabalho social que a Luana Muniz sempre fez e hoje em dia a Darla continua fazendo lá no Rio de Janeiro, mais especificamente na Lapa, né? Luana estabelecia as regras rígidas de convivência, cuidado com a saúde e o comportamento público. Esse modelo gerou reconhecimento e também críticas. Algumas pessoas viam a Luana como protetoras, outras como uma figura autoritária. Essas contradições fazem parte da história da Luana e não podem ser apagadas. Eu acho assim, gente, sempre vai ter dois pontos de vista sobre qualquer tipo de pessoa, sobre qualquer tipo de situação. Ao mesmo tempo que você que está acostumado com regras consegue lidar bem com uma pessoa te dando regras, aquela pessoa que já tá acostumada, oba-oba, eu quero fazer acontecer, vai achar isso estranho, sabe? Não vai lidar bem com alguém falando que isso não é legal, isso não é certo, não deveria fazer isso. Então, tipo, como liderança, a Luana tinha que tomar frente de vários partidos e lidar com aquilo, né? Até porque era o nome e a cara dela que estava sendo exposto, era o nome e a cara dela que seria julgado se caso algo saísse errado. Então, assim como também acontece em Pose, que a Blanca Evangelista falava que não queria que os filhos delas usassem drogas, não queria que vendesse drogas. Eu acho que a Luana fazia muito essa censura, né, das pessoas não se envolver com coisas mais ilícitas, porque já eram marginalizadas, já eram bem que caçadas pela sociedade. E vamos lembrar que ali nos anos 80 teve o surto da AIDS. Então imagina que se não tivesse regras e as pessoas não seguissem essas regras, a sociedade ia massacrar. Porque a gente sabe que era muito difícil conseguir alugar casa, então imagina que muitas pessoas trans não tinham onde morar. Então, ou seguia a regra, ou acabava na rua, porque não tinha outra escapatória. Eu morava em casa de cafetina. Cafetina, você sabe o que é? Pessoas que exploram outras pessoas. Eu vi ela subir... Eu não gosto da conotação, desculpe. Eu não gosto da conotação de cafetina comigo, porque eu não exploro ninguém. Não é eu mesmo? prefiro ser empresária.
Vem e fala assim mesmo pra mim, eu fico puta da vida quando vê alguém falar assim mesmo. Ela é a proprietária do hostel aonde eu estou hospedada, aonde eu moro. Ela não E é ela minha não chefe. manda. Aí você tem que completar, ela não manda no meu cu, não. Entendeu? É que o povo vem e pergunta Ela assim. só orienta. Agora, se mexer comigo, ela vem, que nem uma leoa em cima de você. Eu tinha medo de travesti. Eu nunca quis ser travesti. Tinha medo também. Porque a gente tem medo. O desconhecido causa medo. Por causa que o travesti representa um perigo para Com sociedade. não, para os gays, É, pra porque sociedade nós somos que- sinônimos de sexo. Agora você vai dar amor se você recebeu amor. E quem não recebeu está em tempo de aprender. E assim, mais ou menos em 2010, a Luana participou do Profissão Repórter, não sei se vocês lembram, que foi quando ela disse aquela tão famosa frase: travesti não é bagunça. Ei, que é isso? Tirando foto minha por quê? Por que você tá tirando? Apaga a foto, por favor. Você tá vendo o desrespeito que as pessoas... É travesti, é bagunça. Entendeu? É travesti, é bagunça. Vamos bagunçar. Toma aqui. Você desculpa que eu alterei e esteja acostumado, que você ainda vai ver isso muito na noite hoje. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein, ô Tá pensando que travesti é bagunça? Quando ela foi abordada por um cara que estava bêbado e começou a importunar ela enquanto ela estava sendo entrevistada. E assim, gente, eu já vi em vários locais falando que toda aquela cena foi tirada de contexto para que a Luana fosse pintada como uma pessoa violenta e agressiva, como a sociedade ama empregar esses termos a pessoas da nossa comunidade. Isso já é algo muito meio que instaurado. As pessoas já gostam de ver, colocar travesti como violenta, colocar travesti como agressiva. Porém, a gente sabe que essa frase se tornou icônica e até hoje ela é muito utilizada. As pessoas sempre usam a referência de que travesti não é bagunça em tudo. Então, vale lembrar que quem trouxe essa frase foi a Luana Muniz, que era até um bordão dela depois de um tempo, e até hoje é utilizado na nossa comunidade. Inúmeros trabalhos, mas fiquei, e sou mundialmente conhecida porque dei uma porrada num homem. Dei uma porrada num homem para me defender de um preconceito, de uma agressão verbal, emocional e verbal. Que ele me agrediu fisicamente. Eu é que acidentalmente agredi ele fisicamente. Acidentalmente, para me defender. Você já tem 6 anos. De lá pra cá, a sua vida foi diferente? Não assim, passou, nesse sentido? não passou. Até hoje as pessoas Travesti na lembram, bagunça, né? virou um... Me bordão. arrependi de não ter publicado a frase. Que agora todo mundo Agora, usa. de não ter registrado, agora eu resisto todas as minhas frases. Quando a frase não é minha, eu dou o mérito a de quem é. E as pessoas, aí eu fico sentado ali, aí o grupo de senhoras, ela não é. E quando chegavam perto de mim, foi você que participou, só que eu nunca acertava uma profissão repórter. Era Globo Repórter, Fantástico, Luciana Nunca sabem Gimenez, o programa. tudo menos. É igual travesti. Todo mundo me acha parecida com todo mundo, menos comigo mesmo. E assim, gente, a Luana, como artista, né, ela fez muitos contatos, muitas amizades. Ela tinha amizade com a Alcione, Glória Pérez, com o padre Fábio de Mello. E assim, não sei se vocês sabem, a Alcione sempre ajuda também o casarão. Tanto que tem até um vídeo, se não me engano, da Darla falando que ia buscar umas cestas básicas ali que a Alcione tinha mandado. Gente, boa tarde. A gente está aqui tirando mais uma demanda de alimento que o Casarão recebeu de doação da nossa querida cantora Alcione, que é madrinha do projeto. E é dessa forma que a gente faz ação social. É dessa forma que a gente consegue modificar algo, consegue modificar a fome, consegue modificar a vulnerabilidade, consegue apoiar a sociedade civil através desse trabalho de coletivo, desse trabalho de união, desse trabalho de doação. Eu apresentei o Padre Fábio a ela. Ela disse pra mim, posso tirar uma foto com o Padre Fábio? Então, tipo, ela já tinha essa certa amizade. No casarão tem fotos da Luana com a Alcione. Também tem fotos da Luana com o padre Fábio de Mello. Vou deixar aqui pra vocês verem. Porque ela foi dita durante muito tempo como uma entidade viva, sabe? Uma entidade em vida. Que ela fazia pelas pessoas, ela corria pelas pessoas. Embora ela tivesse os seus defeitos, como qualquer outra pessoa tem, ela ainda ajudava muito a comunidade e fazia muito por pessoas da sua comunidade. Sejam pessoas trans, pessoas LGBTs. E também ela fazia por pessoas além da comunidade, né? Não é à toa que ela faz esse trabalho social de dar cesta básica para as famílias de baixa renda lá no Rio de Janeiro.
E eu não sei se vocês sabem, a trajetória da Luana também foi registrada em um documentário, que foi Luana Muniz, Filha da Lua, dirigido pelo Rian Cordova e o Leonardo Menezes. Aí eu vou deixar aqui alguns cortes para vocês darem uma olhada. Que você já conhecia dos noticiários, Eu apresentei o Padre Fábio a ela. Ela disse pra mim, posso tirar uma foto do Padre Fábio? Quando eu vi a foto, eu falei, opa, tem uma história aí, né? Ainda bem que vocês não sabem ler pensamento, né? é hora de vê-la mais de perto. Nós tínhamos uma amizade muito profunda, porque nós, desde criança, nos entendíamos como gay. Sou presidente de uma associação que fala de prevenção, de educação, de elegância. Quando eu entro no casarão, eu reconheço a história da Lapa de verdade. Você tinha o fascínio do Almodóvar, mas também você tinha quase que as náuseas do Fellini. Levantou muita bandeira para as outras travestis estar em cena. Era uma referência nacional. Respeite! Assim, infelizmente, em 2017, a Luana faleceu vítima de pneumonia. Porém, vale lembrar que a Luana deixou um legado que nunca vai ser apagado. Enquanto o casarão existir, a Luana vai estar viva e vai estar vivendo dentro de diversas pessoas, né? Dentro da Darla, dentro das pessoas que continuam sendo ajudadas, dentro de todas as filhas delas que continua passando o que ela acreditava em diante. Porque assim, ela fez muito por muitas pessoas sem ligar se a pessoa, tinha feito alguma coisa de errada. Ela fazia pra ajudar. Então, o legado dela nunca vai ser apagado, embora a sociedade queira muito apagar todo o histórico de pessoas trans e travestis, tanto que é muito difícil hoje em dia encontrar qualquer informação sobre pessoas trans que viveram naquela época. Então, eu sempre falo pra vocês aqui no canal que eu fiz esse canal com o intuito de registrar histórias de pessoas que fazem e fizeram pela nossa sociedade, pela nossa comunidade, porque as nossas histórias são apagadas e são esquecidas assim, sabe? Então, fica muito disse e me disse, não sei o quê. Então, a Luana, como uma pessoa pública que ela se tornou, ela lutou muito por políticas para pessoas trans, lutou muito por políticas para pessoas LGBTs, lutou muito por políticas para pessoas marginalizadas. Então, eu acredito que a história dela não vai se apagar nunca, sabe? Ela tem o macro, ela foi um momento, ela fez com que as pessoas tivessem direitos. Além de tudo, ela era artista. Embora ela não tivesse a mesma visibilidade que a Roberta Close teve, Thelma Lippe teve, ela tava ali lutando, sabe? Mesmo não sendo uma pessoa tão instruída, porque ela deixou claro que ela saiu da escola muito cedo, ela ainda continuou lutando, se capacitou com o tempo, foi atrás de aprender. E, ela foi prostituta durante 40 anos, pra vocês terem noção. E ainda assim, ela deixava um tempo ali reservado para cuidar de outras pessoas, para cuidar de pessoas que, assim como ela, teve uma vida sofrida, né? Embora muitas pessoas possam ter tido alguma experiência ruim com ela, ou uma experiência da qual, mas ela era ruim, eu acho que cada pessoa tem aquilo que merece de alguém, sabe? Não espere que a pessoa seja boa com você quando você não é bom com ela. Você tem que lembrar que as pessoas são boas, mas ninguém tem sangue de barata, né? Então, embora tudo que aconteceu, eu ainda acredito que ela tenha sido uma pessoa boa e tenha feito muito pela comunidade. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Até lá.